Fala galera, aqui é o deputado estadual Douglas Garcia, um dos deputados que teve o gabinete invadido pela Polícia Federal, recebeu a visita da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, eu tô chamando vocês aqui nessa live porque o que eu vou falar é muito sério e vocês precisam prestar bastante atenção. Então compartilha, porque precisa chegar ao máximo de pessoas possível. Seguinte, amanhã é um dia decisivo para a história do nosso Brasil, é um dia decisivo para a história do nosso país. Porque diante de todos os ataques que nós sofremos durante essa semana, não foram ataques ao deputado Douglas Garcia, não foram ataques à base do presidente da República, Jair Bolsonaro, foram ataques ao povo brasileiro. Estão querendo te censurar, estão querendo fazer com que você cale a sua boca. Estão tentando dizer para você que você não tem poder e autoridade nenhuma para criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Preste atenção, isso é sério, isso é seríssimo. Nós temos hoje no nosso país duas pessoas que estão presas porque ousaram criticar Alexandre de Moraes. Ousaram se manifestar contra Alexandre de Moraes e estão lá, atrás das grades. Então o que eu tenho para falar aqui é muito sério. Amanhã você tem um compromisso com o Brasil. Se você não puder estar aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, às 10 horas da manhã, se manifeste onde você estiver, na sua cidade, nos pontos onde costumam ter manifestações. Coloca a máscara e vai lá. Não tem problema, coloca a máscara de forma segura e vai lá e faz a sua manifestação sim. Não fica em casa não, coloca a máscara e vai. Coloca a máscara e vai. Desobedeça. Faça assim uma desobediência civil, porque nós chegamos no limite que não dá mais. Não tem como. Os ministros do Supremo, eles se acham deuses. Alexandre de Moraes, ele acha que ele pode simplesmente calar quem ele quiser e colocar atrás das grades quem ele quiser. Não é assim que funciona. Aqui é Brasil, isso daqui não é Venezuela, isso daqui não é Cuba, isso daqui não é Coreia do Norte. Se o ministro Alexandre de Moraes não sabe o que é uma democracia, que vá para países como esses, que vá para países comunistas como esses, mas aqui no Brasil, não, senhor. Então, senhores, é graças à sua liberdade que nós estamos lutando, é pela sua liberdade que você amanhã tem um compromisso com o Brasil, tem um compromisso com os seus filhos, tem um compromisso com a sua família, tem um compromisso com a sua nação. Você vai pegar a sua máscara e você vai lá para a Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília, ou você vai para a Avenida Paulista, ou você vai para qualquer outro canto da sua cidade fazer a sua manifestação. Mas de preferência, venham pra cá, ó, venham pra Brasília, venham pra cá pra Praça dos Três Poderes, gritar em apoio a um presidente que eles estão querendo derrubar a todo custo. Estão querendo simplesmente desrespeitar 57 milhões de brasileiros, cuspir na cara de 57 milhões de brasileiros. Quem vocês pensam que são? Vocês não têm poder para isso, vocês não têm autoridade para isso. Bolsonaro foi eleito e ele se manterá no poder sim. Vai se manter sim, vai ser reeleito inclusive em 2022, quer vocês queiram, quer não. Vocês perderam as eleições e não vão conseguir puxar no tapetão tirando o presidente, não vão mesmo. E os ministros do Supremo Tribunal Federal não vão de forma alguma silenciar a população, silenciar o povo brasileiro. Não pode um ministro do Supremo que serve para guardar a Constituição rasgar ela na frente de todo mundo, na cara de todo mundo, prendendo as pessoas por se manifestarem. Ou vocês vão às ruas amanhã e tomem esse Brasil de verde e amarelo, senhores, ou nós vamos entregar de bandeja aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Toma aqui, ó, me chicoteia, me prende, faz eu calar a boca, coloca uma mordaça sobre mim, diga aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu não tenho que fazer. Quem é o Estado para dizer aquilo que você deve fazer? Quem é o Estado para dizer quando você deve se manifestar e quando você não deve se manifestar? Você é livre. Não aceite que o Supremo Tribunal Federal silencie você. Não aceite que o Supremo Tribunal Federal tente dar um cala-boca na população brasileira. Não foi para isso que nós lutamos, para colocar um governo conservador no poder, e nós colocamos ele lá. Ele vai se manter sim, quer os ministros do TSE queiram, quer não, ele vai se manter sim, porque ele foi eleito democraticamente e esse país não aceitará de forma alguma um golpe que pode ser orquestrado pelo TSE, nós não vamos aceitar.
E olha só a balela, desculpa nojenta que eles estão tirando. Fake news, fake news. Não apresenta uma merda de uma fake news, até agora não consegue apresentar nada. Não apresenta objetivamente uma fake news sequer. Dizem que criaram um aparato estatal para poder disseminar fake news. Isso é mentira, é uma falácia para tentar derrubar o presidente da República. É uma falácia inventada pela esquerda, pelos liberais, pelos isentões, pela turma do MBL, pela turma do Supremo Tribunal Federal, pela turma da Gleisi Hoffmann do PT. Todos vocês, lixos que não conseguiram de forma alguma colocar o seu representante no poder nas urnas em 2018, agora estão querendo puxar no tapetão. Não vão conseguir. Isso daqui é o Brasil. Isso daqui existe um povo que luta pela sua liberdade e que amanhã vai tomar a Praça dos Três Poderes de cabo a rabo. O Movimento Conservador vai estar lá. Eu estarei lá também junto com o Movimento Conservador e eu conto com você. Você precisa ir às ruas amanhã. Coloque a sua máscara e vá. Nós precisamos lutar pela nossa liberdade. Povo brasileiro que está me assistindo nesse exato momento, nós vivemos dias decisivos no Brasil, vivemos dias decisivos no nosso país, em que aqueles que estão no poder, em que aqueles que estão na mais alta corte brasileira, em que aqueles que hoje detêm o poder no Congresso Nacional e em cada um dos três poderes, nós temos infelizmente no nosso Brasil aqueles que querem derrubar o governo Bolsonaro, inclusive aqueles que por força de lei o próprio Jair Bolsonaro não conseguiu retirar, já que são servidores efetivos que trabalham contra o próprio presidente no poder executivo. E nós precisamos mostrar ao nosso presidente que nós estamos ao lado dele. Nós precisamos mostrar não só ao presidente, mas também para essa esquerda nojenta, para essa imprensa nojenta, para todos aqueles que querem derrubar o presidente da República, de que nós estamos do lado dele. Nós não vamos aceitar nenhum tipo de tentativa de derrubada do presidente da República. Nós não vamos aceitar que nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal queira nos calar, porque a fala, porque a manifestação é um direito fundamental, que é baseado na Constituição e que nos foi dado bem antes da Constituição. É um direito próprio do ser humano, é um direito natural nosso, e nós não podemos simplesmente abrir mão disso. Nós não podemos simplesmente entregar para os ministros do Supremo Tribunal Federal o poder deles decidirem quando nós podemos ou não podemos nos manifestar. E hoje nós temos dois presos políticos no Brasil. Nós temos dois presos políticos no Brasil. Tanto disseram na época das eleições que Bolsonaro ia implantar uma ditadura no nosso país. Tanto disseram que, ora, se Bolsonaro for eleito já era, o Brasil vai se tornar uma ditadura. De fato, o Brasil está se tornando uma ditadura, mas não é pelas mãos do Bolsonaro, não é pelas mãos do presidente da República, é pelas mãos daqueles que disseram lutar pela liberdade, que disseram lutar pela democracia, é pelas mãos daqueles que não aceitam de forma alguma o resultado das urnas, é pelas mãos daqueles que querem te silenciar, que querem te calar. Portanto, amanhã você tem uma responsabilidade com o seu país, você tem uma responsabilidade com o Brasil, e não aceite de forma alguma que nenhum ministro, que nenhum congressista, que nenhum deputado federal, que nenhum deles diga que você não possa fazer, porque você pode sim. Você não é menor que o Estado, não. O Estado não pode mandar na vida do povo. O povo manda em si mesmo. O povo tem o poder, todo o poder emana do povo, e Supremo é o povo, Supremo é o povo. Deixe esse recado aqui para os ministros do Supremo Tribunal Federal, deixe esse recado aqui para os congressistas, deixe esse recado aqui a todos aqueles que hoje exercem um poder nessa república. Supremo é o povo que colocou Jair Bolsonaro no poder, o povo que luta pela liberdade de expressão, o povo que não vai aceitar ser escravo de forma alguma. Portanto, amanhã, às 10 horas da manhã, aqui na Praça dos Três Poderes em Brasília, nós tomaremos isso daqui de verde e amarelo, e nós vamos mostrar para o presidente da República, vamos mostrar para a imprensa, vamos mostrar para esses esquerdistas nojentos, para todos aqueles que querem derrubar o presidente, que nós estamos do lado dele, e nós não vamos aceitar de forma alguma nenhum golpe, nem a tentativa, a elaboração
criação desse aparato ridículo chamado fake news. Não, eles estão elaborando aqui fake news, então nós precisamos derrubá-los porque isso é crime. Seus bandos de mentirosos. Se existe no nosso Brasil uma máquina de fake news, o nome dela é Folha de São Paulo, o nome dela é Rede Globo, o nome dela é Estadão, o nome dela é Veja, o nome dela é Isto É, o nome dela é O Antagonista, o nome dela é todas aquelas imprensas, a grande imprensa comprada, nojenta, que nunca dirige a verdade para o povo, que nunca fala a verdade para o povo, mas que manipula, que tenta derrubar, que tenta simplesmente puxar no tapetão e criar essa narrativa de que o presidente da República é uma pessoa ditatorial. Ele tem lutado pelas nossas liberdades, ele é o único que tem lutado pelas nossas liberdades em nível executivo, ele é o único que tem se colocado na frente e levado na frente de todo mundo, na frente de todo mundo, se exposto a um nível absurdo, colocando a sua própria vida em risco, como colocou a sua própria vida em risco na época das eleições também. Nesse momento o presidente da República também coloca, uma vez que ele luta pela liberdade do povo, uma vez que ele diz: eu não quero nenhum governador e nenhum prefeito prendendo as pessoas e levando para a cadeia, porque essas pessoas querem simplesmente trabalhar. Eu não quero nenhum governador e nenhum prefeito mandando calar essas pessoas e levando elas para a cadeia. Eu não quero nenhum governador e nenhum prefeito fazendo isso, porque eu fui eleito para garantir a liberdade desse povo. Eu fui eleito para poder armar esse povo contra os ditadores. E é nesse momento, povo brasileiro, é nesse momento que nós precisamos mostrar que nós estamos ao lado do presidente da República, porque se nós não conseguirmos, se nós não mostrarmos, se nós não lotarmos as ruas, nós não conseguiremos de forma alguma impedir aquilo que está se aproximando no Brasil. Nós não conseguiríamos impedir de forma alguma aquilo que eles estão arquitetando para derrubar, aquilo que eles estão arquitetando para conseguir silenciar o povo, para conseguir censurar a população brasileira por intermédio dessa CPMI nojenta, esse inquérito ridículo, abrido de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, ridículo, apequenando a Polícia Federal, utilizando para poder caçar aqueles que apoiam o governo Bolsonaro. Vão atrás de bandidos, STF, vão atrás de bandidos, vão atrás daqueles que cometem caixa 2, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro público, mas não, vocês querem ir atrás daqueles que estão criticando os ministros do Supremo, e pior ainda, de forma livre, de forma espontânea, sem criar nenhum tipo de aparato estatal ilegal, conforme a narrativa que vocês estão tentando endossar. Isso é ridículo, esse inquérito é ridículo, esse inquérito precisa ser urgentemente arquivado, esse inquérito não pode continuar. O ministro Alexandre de Moraes não pode continuar ameaçando os direitos fundamentais do povo e mandando para a cadeia todos aqueles que criticam os ministros do Supremo. Aqui no nosso Brasil, a Constituição garante o direito à liberdade de manifestação, à livre manifestação, à livre expressão, e nós não vamos abrir mão disso. E é por isso que amanhã você tem que tomar as ruas sim, com máscara, de forma segura, para poder mostrar apoio ao nosso presidente da República e contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Caso contrário, senhores, isso aqui vai se tornar pior do que já está. Imagine só, pior do que já está. Mas nós não vamos permitir, vamos continuar lutando pela liberdade daqueles dois presos políticos, sim, de fato, né? Não tiveram aí essa interpretação nojenta que teve o Jean Willis. Não, tô fugindo do Brasil porque eu sou um foragido político, vão me prender, meu Deus, saiu correndo lá pra Europa, sei lá pra onde é que ele foi. Não tem condições, porque são pessoas que não têm dinheiro, são pessoas que são de classe econômica social baixa, que não possuem, como os esquerdistas caviar, possuem grana suficiente para conseguir se proteger e ir embora do país feito foragidos políticos. Então eles foram presos aqui no nosso Brasil por determinação do ministro Alexandre de Moraes. E pior, sabe qual é o pior? É que a quem nós iremos recorrer? A quem nós podemos recorrer se o Supremo Tribunal Federal é a última corte, a última instância? A ditadura do judiciário é a pior das ditaduras, porque contra ela não há a quem recorrer. Mas nós vamos lutar sim pela nossa liberdade até o fim, e nós não vamos de forma alguma abrir mão disso. É por isso, povo, que amanhã, às 10 horas da manhã, estejam todos vocês nas ruas de máscara, de forma segura, para lutar pela sua liberdade. Lute pela sua liberdade, lute pelo seu direito à livre manifestação, lute
pela presidência da República que nós elegemos, pelo homem conservador que nós colocamos no poder, que é Jair Messias Bolsonaro. Lute pelos seus filhos, lute pela sua família, mas não deixe de ir às ruas amanhã, não deixe de ir às ruas. Esteja na frente. Posso ser sim eu, deputado Douglas Garcia, pego pela Assembleia de São Paulo, pego pelo Supremo Tribunal Federal, pego por qualquer um daqueles que queiram tentar me detonar. Olha, podem querer me prender por causa disso. Eu sei do risco que eu estou correndo aqui agora, eu sei muito bem disso, mas eu não vou abrir mão, eu não vou de forma alguma fugir com a responsabilidade que eu tenho não só com os meus eleitores, não só com o estado de São Paulo, mas com a população brasileira, de avisar a todos vocês: venham às ruas nesse exato momento, agora, nesse exato momento. Vocês não podem deixar de se manifestar amanhã. Caso contrário, senhores, esse Brasil vai ficar pior ainda do que já está. Venham às ruas em defesa da sua liberdade, em defesa do nosso presidente, contra os abusos do Supremo Tribunal Federal e contra os abusos de todos aqueles que querem nos silenciar e querem nos jogar na vala, simplesmente porque defendemos a liberdade de expressão e a democracia no nosso país. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.